Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Uma das muitas possibilidades que o ensino remoto nos traz, não é verdade? Vamos aqui ver um pouquinho sobre os conteúdos programáticos do primeiro bimestre de 2021, da disciplina de Geografia. Eu sou o professor Franklane Macedo e estarei com vocês durante esse ano de 2021. Sejam todos bem-vindos. Então, nós trabalharemos, basicamente, nesse primeiro bimestre, 2 capítulos do livro didático, né? Além dos conteúdos dispostos no livro didático, que vocês irão receber, também colocarei algumas outras instruções, vídeos, outros materiais que serão postados, a exemplo do blog, que eu passarei para vocês o acesso, onde vocês podem estar enriquecendo informações a respeito desses conteúdos. Então, no primeiro capítulo, a gente tem o capitalismo e o espaço geográfico, que inicia na página 10. Nós iremos ver o capitalismo comercial, né, que nada mais é do que a primeira versão do capitalismo, que é a mudança do mercantilismo para o sistema capitalista de produção, né? Essa mudança ela é de forma gradativa, né? Porém, no capitalismo, a principal identificação do capitalismo é a busca do lucro, né? Então, o capitalismo é um sistema de produção no qual visa o lucro obtido por meio da produção, né? Nós vamos ver os tesouros da América. Nesse processo de início do capitalismo, né, da passagem do mercantilismo para o capitalismo, né, nós vamos estar também aí, vai estar também acontecendo aí os descobrimentos, né? Vai estar acontecendo aí também o processo de industrialização, o início da industrialização, né? São os séculos que são necessários aí, que são de transição, né? O período que é de transição, tanto para o capitalismo comercial, do mercantilismo para o capitalismo comercial, como também a descoberta desse novo continente que é a América e o início, vamos dizer assim, de um processo de globalização, né? Então, os tesouros que a América traz. Em cada época histórica, nós tivemos tesouros diferenciados, né? Tivemos materiais que foram bem explorados e que foram levados daqui para a Europa, como, por exemplo, o ciclo do ouro, o do próprio café, o do algodão, né? O café durante um tempo foi chamado de ouro preto, o algodão foi chamado de ouro branco e assim por diante, né? Então a gente vai ter alguns ciclos, né, que vão trazer esses tesouros do Brasil, né? Tivemos também a cana-de-açúcar, logo de primórdio, o próprio pau-brasil, que foi o primeiro material, a primeira fonte de renda a ser explorada aqui. E assim por diante. Então a gente teve alguns tesouros e ainda temos, né, na América. Com essa transição do mercantilismo para o capitalismo comercial, com essa transição da manufatura para a indústria, né, para a produção industrial, né, que vai acontecer inicialmente na Europa, mas que vai se expandir para todo o mundo, né? Então, o capitalismo comercial, que visa o lucro, passa-se a basear agora na produção industrial, ou seja, os investimentos, os capitais, os maiores recursos, né, são investidos agora na base industrial, mas com o mesmo objetivo, o objetivo de lucro, de produção que vai gerar lucro, né? Entramos para uma fase chamada também de liberalismo econômico, né? Nesse liberalismo econômico, o que há
é uma diminuição do controle do Estado, né? É um aumento da iniciativa privada, né? Ou seja, os empresários, as pessoas passam a defender que o Estado deve interferir menos na economia, mas se limitar às questões administrativas, burocráticas e tal, mas que o mercado por si só deve se controlar e se equilibrar, né? Então a livre iniciativa, a concorrência, essas são as molas mestras dentro do liberalismo econômico. Ciências e tecnologia é um tema que é vasto, né? Mas que a gente pode entender que estão em constante movimento, em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, né? E essa evolução das ciências e da tecnologia geram novos métodos de trabalho, levam novas formas de trabalho, né? Por exemplo, surgem empregos, por exemplo, que não se tinha em épocas passadas, né? Na atualidade, por exemplo, né? Nós temos muitos empregos hoje relacionados, por exemplo, à questão do telemarketing, que nem existia essa profissão no século passado, em até determinado momento do século passado, pertinho aqui de nós. Então, a evolução da ciência e da tecnologia gera novos métodos de trabalho, gera novos empregos e novas oportunidades. Esse capitalismo que foi comercial, que foi industrial, hoje passa-se a ser financeiro, né? Um capitalismo financeiro, monopolista, que agora não lida mais apenas com o concreto, com a produção concreta, mas com o investimento, com a especulação, né? Ou seja, lida com a questão dos bancos, vamos dizer, das instituições financeiras, né? Das bolsas de valores, né? Então, esses novos métodos de trabalho também vão implicar nessa mudança do capitalismo para o capitalismo financeiro monopolista, né? Em 1929, houve uma crise, né? Na verdade, né? Uma crise mundial que ocorreu com a quebra da Bolsa de Nova York, né? E essa quebra da Bolsa de Nova York repercutiu no mundo todo, né? E a partir daí surgiram novos planos de reconstituição econômica de muitos países, né? Vai surgir aí o toyotismo, o fordismo, o keynesianismo, né? Vários tentativas de reestruturar economias que ficaram fragilizadas devido à quebra da Bolsa de Valores em 1929. O capitalismo informacional, chegando mesmo para a atualidade, né? Nós estamos nessa época do capitalismo informacional, onde a tecnologia, a informação, o poder da informação é o que manda e o que movimenta o mundo. Uma nova divisão internacional do trabalho, né? Muito mais complexa do que antes, a gente passa a ter, né? Com essas mudanças e esse surgimento da tecnologia, ou seja, essa divisão internacional do trabalho, a gente poderia dizer que nós teríamos setores de produção econômica, né? E que dentro desses setores, setor primário, setor secundário, setor terciário, principalmente no que diz respeito ao setor terciário, onde primário seria a agricultura, secundário seria a indústria e terciário seria os serviços, então principalmente nesse terceiro setor há uma complexidade de desenvolvimento, né? Novas profissões, novas necessidades, então tudo isso vai estar relacionado também a esse dinamismo, a essa globalização, a esse desenvolvimento tecnológico. Neoliberalismo, lá em cima a gente viu o liberalismo econômico, e o neoliberalismo é uma versão do liberalismo anterior, né? Só que assumida dentro desse modelo mais atual, né? Assumida dentro de uma postura mais atual, né? Com movimentos que
defendem uma certa neutralidade do Estado em relação ao mercado, né? Que acham que o Estado não deve interferir nas relações de poder entre patrão e empregado, por exemplo, né? O trabalho na era digital, né, que a gente já falou aqui, embutido, e aí a gente teria aí as atividades, ampliando o conhecimento, que vai ser um pequeno texto abordando todo esse conteúdo falado anteriormente, ou abordando, contextualizando essas questões, né? E aí questões de vestibular e Enem, ou Enem e vestibular, que vão ser exemplos do que vocês poderão enfrentar, né? De como serão as questões que vocês vão ter que responder quando forem prestar esses concursos, né? Então é mais ou menos isso a nossa primeira unidade. Nós devemos passar aqui um mês para a gente ver durante todo o mês de fevereiro. Na segunda parte, né, a globalização, já a partir da página 36 do livro didático de vocês, né? Da mesma forma, vocês ainda irão receber o livro, mas eu vou dar suporte nesse conteúdo, a gente vai conversando, eu vou postando slides, vou indicando vídeos, vou colocando algum conteúdo no blog, para que vocês vão tendo base até que vocês recebam também o livro didático, que é importante também, uma ferramenta importante de apoio a vocês, né? Então o que a gente vai ver aqui nesse segundo conteúdo? O capitalismo e a globalização, né? A gente falou um pouco sobre o capitalismo comercial, financeiro, monopolista, né? Já deu para entender um pouco sobre ele, né? Que visa o lucro, um sistema econômico que visa o lucro. E a globalização nada mais é do que a diminuição das barreiras que a gente tinha com relação ao deslocamento, seja físico ou seja de comunicação. Ou seja, para a gente hoje se comunicar com o Japão, os Estados Unidos, não é a mesma coisa que no século XIX ou no século XVIII, né? Porque hoje a gente tem a internet, a gente tem tecnologias muito mais avançadas. Do mesmo jeito, para a gente fazer uma viagem fisicamente, né? Quando antes se ia por meio de navios e navios a vapor, hoje se tem a possibilidade de ir de avião em uma velocidade muito maior e muito mais rápida. Ou seja, há uma diminuição das distâncias, que já vai ser um outro item que a gente vai falar ali embaixo. Mas diminuição das distâncias, não na verdade porque elas diminuíram, mas porque a tecnologia possibilitou isso, né? Revolução técnico-científica e integração do espaço. Então, essa integração do espaço dentro da globalização tem tudo a ver com essa revolução técnico-científica, seja no sistema informacional, seja de transporte, seja de uma forma geral, né? O tempo se acelera e as distâncias se contraem, que a gente acabou de falar, né? O mundo está encolhendo. Na verdade, o mundo não está encolhendo. Na verdade, as tecnologias possibilitam o acesso à informação de forma muito mais rápida e o deslocamento fisicamente também de forma muito mais eficiente, né? A globalização econômica, isso é uma realidade. Hoje se tem uma globalização econômica a nível mundial. A fragmentação do processo produtivo, né? Ou seja, empresas que estão dividindo o seu processo produtivo. Uma parte do objeto que se vai produzir, por exemplo, um aparelho celular, né? O visor, o display é produzido num determinado lugar ou num determinado país. Já os componentes de plástico são produzidos em outro país, em uma outra empresa e assim por diante. Ou seja, há uma fragmentação do processo produtivo, onde as empresas se especializam em parte da produção, em parte do produto, em uma parte específica do produto. Fluxos e redes no espaço globalizado. Aí fluxos, quando a gente fala de fluxos, podem ser fluxos de informação, fluxos de pessoas, com relação ao deslocamento, né? E assim por diante. Nessas redes que são o quê? Né? Tanto redes lógicas, né?
que levam dados e trazem dados de informação, como também redes de transporte que levam pessoas para determinadas áreas e que trazem pessoas para determinadas áreas. Yangshan e Xangai se tornam a cidade com maior movimento de carga do mundo, né? Na verdade, o porto de Xangai, né, ele foi construído em duas ilhas, né? Duas ilhas foram adaptadas, né, a 30 quilômetros do continente. Essas duas ilhas estão. Foi feita uma ponte que vai esses praticamente 30 quilômetros, né, do continente até elas. Essa ponte é sobre o mar, né? E lá nesse porto de águas profundas que foi construído nessas ilhas é o maior porto de navios containers, né? Que são aqueles navios que levam imensa quantidade de cargas, né? Navios gigantescos que não conseguem atracar em águas rasas, tem que ser em águas profundas. Então hoje é o maior porto do mundo, né? E está na China, né? Fluxos de informações a gente falou já um pouquinho. Globalização financeira. Hoje o capital ele é financeiro, né? O capitalismo e o capital hoje ele é financeiro, né? Ou seja, a pessoa não anda mais com o dinheiro no bolso, nem tampouco está o dinheiro lá na sua conta no banco, mas o dinheiro está circulando, e os investimentos eles são instantâneos, né? Ou seja, o investidor pode aplicar uma determinada quantidade de recursos aqui no Brasil essa semana e na próxima semana ele pode retirar, né? Retirar esse investimento e aplicar em outro país. Então, o capital financeiro ele é volátil, significa dizer que ele não é fixo, ele não está em um local só, mas ele pode se movimentar no mundo todo de acordo com a necessidade do seu proprietário, do seu dono, né? E é claro, o dono vai investir no local onde ele vai ganhar uma maior rentabilidade, né? Um maior lucro, né? A partir daí nós temos novamente as atividades, um textozinho ampliando os conhecimentos, contextualizando essa realidade que nós vamos estudando, e as questões de Enem e vestibular como forma de exercitar para vocês, para os concursos. Bem, no momento é isso, né? Espero que a gente vá desmiuçando isso naturalmente no decorrer do tempo. Parece ser muita coisa, mas não é. E a gente vai conversando e resolvendo as tarefas daqui até o final de março, que a gente vai estar fechando aí o primeiro bimestre, e vocês vão estar a par e conhecendo todas essas questões. Um abraço, contem comigo.